Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 13, equações da energia para regime permanente, parte 1. Esse assunto a gente dividiu aí em 4 aulas para facilitar o entendimento. A gente vai discutindo passo a passo e aí vai avançando na complexidade. A maneira como a gente vai apresentar aqui, ela é oposta à maioria das formas apresentadas nos livros de mecânica dos fluidos, e o objetivo aqui é tentar partir de algo intuitivo, digamos assim, que no meu ponto de vista facilita o entendimento. E é claro que acaba tendo uma matemática um pouco mais simples, né, nesse caso também. Bom, nessa aula a gente vai estar falando então da equação da energia para regime permanente, e vamos estar focando aí nos tipos de energias mecânicas associada ao fluido. Essa aqui é a parte introdutória, onde a gente vai falar dos tipos de energia que um fluido tem, ou quais são as parcelas, né, quais seriam os componentes. Seria como se fosse um cabo de guerra, né? Então a gente tem várias pessoas, aí tem o baixinho, o mediano e o mais fortão, digamos assim. Seria mais ou menos isso aqui a ideia. Bom, antes da gente começar propriamente dito, vamos fazer uma revisão. A gente falou nas aulas anteriores sobre regime permanente e regime não permanente. Então é escoamento em regime permanente, né, ou se fosse falar completo, escoamento em regime não permanente. Bom, o que é regime permanente? É a hipótese padrão que a gente utiliza aí na maioria dos exercícios, e o regime permanente ele diz que as propriedades se mantêm constantes em cada ponto com o tempo. Então o que isso quer dizer? Que num determinado ponto a pressão é 10, ela continua 10 em função do tempo, ela não muda com o tempo. Mas é claro que de ponto a ponto eu vou mudar. No caso do escoamento, se aqui é 10, o teu escoamento está nesse sentido, ali na frente ele tem que estar menor, 9, 8, eu não sei, vai depender do que a gente vai definir um pouco mais para frente como perda de carga nas próximas aulas. Escoamento incompressível e escoamento compressível. Bom, o incompressível é aquele que a massa específica ou peso específico não variam ou não variam de forma significativa. A gente comentou em umas aulas anteriores que a gente consegue determinar se o escoamento é incompressível com base no número de Mach. Então a gente falou que se o número de Mach for menor do que 0,3, então a gente pode considerar aquele escoamento incompressível. O número de Mach, para quem não lembra, é a velocidade média do escoamento dividido pela velocidade do som no meio. Então se eu estou trabalhando com gás, a gente pega como referência o ar, que é mais fácil, né? Ou que é o que a gente já tem tabelado. E aí, se a velocidade do escoamento de um gás dividido pela velocidade do som no gás for menor que 0,3, eu considero o escoamento incompressível. Se for maior, aí é óbvio que é compressível. Dependendo do tipo de problema, na mecânica dos fluidos a gente vai estar trabalhando principalmente com os fluidos incompressíveis. Já lá na termodinâmica, a gente vai estar tratando dos escoamentos compressíveis, que aí ele tem outras complexidades maiores do que o incompressível. E a equação da continuidade foi as últimas aulas que a gente falou aí, aulas 11 e 10, se não me engano, que a gente discutiu, depois fez o exercício na aula 12. E a equação da continuidade ela diz o seguinte, que para regime permanente, para que as propriedades se mantenham constantes nos pontos, a quantidade de massa que entra no sistema é igual à quantidade de massa que sai. Então, não importa se é por várias entradas ou várias saídas, a quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Daí vem da equação que Qm1 é igual a Qm2, ou Qme de entrada é igual a Qms de saída. Então, que em alguns livros coloca como m.1 igual a m.2, ou m.e igual a m.s. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre o assunto, né? A equação da energia na mecânica dos fluidos é um dos pontos mais importantes da disciplina, porque ela é a base para estudo de perda de carga e a parte de dimensionamento e projeto de instalação de bombeamento, de ar comprimido, né, de gases compressíveis, sistema de ventilação. Então, por exemplo, você vai fazer um dimensionamento de ar-condicionado central. Não esse ar-condicionado que a gente põe na janela ou split,
Mas esses que você vê a tubulação, né, no ambiente. Esse você tem que dimensionar o ventilador que vai fazer o movimento desse ar, né? O ar que vai ser captado do ambiente, que vai ser refrigerado e depois vai retornar para o ambiente com a temperatura menor. Bom, aonde está a base disso? É aqui na equação da energia, que a gente vai, com base nela, determinar qual é a perda de carga que eu tenho no meu sistema e, juntamente com a velocidade que eu preciso ter, com a pressão que eu preciso ter, a gente consegue determinar qual é o tamanho, a potência do ventilador que eu preciso. A mesma coisa com a instalação de bombeamento. Qual é o tamanho da bomba que eu vou comprar? Uma bombinha, uma bomba ou bombona? Então isso vai depender da a base para responder essas perguntas é a equação da energia. Bom, quais são os tipos de energia mecânica associada ao fluido? Vamos às duas primeiras, energia potencial e cinética, a gente já viu lá em dinâmica, né? Então lá em dinâmica a gente coloca um corpinho, um corpo qualquer, e aí a gente define que a energia potencial é o estado da energia do sistema devido à sua posição no campo gravitacional em relação ao plano horizontal de referência, o PHR. Então no caso aí eu tenho, né, a bolinha, se eu soltar essa bolinha, imediatamente eu começo a ter um movimento. Por isso energia potencial, que eu tenho uma energia como se fosse uma energia acumulada. A partir do momento que eu soltei, né, se eu soltar essa pedra, né, esse formato oval aí, ele vai começar em movimento, ele passa a ter a energia cinética. E ela é definida como? Né? Ela vai ser definida com relação à definição de trabalho. O que vem a ser trabalho? Trabalho nada mais é do que força vezes deslocamento. Então lá da dinâmica de sólidos, né, ou só dinâmica, né, quem estudou lá no ensino médio lembra disso, só no ensino médio, falo quem está começando agora, ou até mesmo nas aulas de física aí no começo do curso, trabalho, W, é uma força, então tem lá o bloquinho e eu desloco esse bloquinho. Então o trabalho ou a energia gasta para deslocar esse bloco vai ser a força que eu apliquei vezes a distância que eu percorri. Então, nesse caso, o W ou o G, em alguns livros, né? Então a gente já falou em aulas anteriores, a gente usou o W ao invés do G para peso, mas aqui a gente está usando o W para trabalho. Então trabalho, W do work, de trabalho do inglês, é igual a G, que vem a ser do peso, mg, vezes essa distância com relação ao plano horizontal de referência. Então eu defino o trabalho como m vezes g vezes z. Então massa vezes a gravidade vezes a distância. Então a energia potencial é igual a mgz. Simples assim, sem nenhuma complicação, sem nenhuma derivada por enquanto aí, né? Então, como eu falei, né, a dedução aqui ela é intuitiva. Bom, a outra energia, manjadona já, que a gente já viu já em disciplinas anteriores, a energia cinética. Bom, a energia cinética ela está relacionada com um movimento. Então vamos imaginar essa pedra aí, ela está se movimentando em uma determinada velocidade. Então a energia cinética ela é o que? É o estado da energia do sistema determinado pelo movimento do fluido. Então, poderia ser o movimento que deu um exemplo aí, da pedra, né? Mas aqui a gente está falando do fluido. Mas a analogia é a mesma, né? A questão é como conter esse fluido aí nesse formato, né? Não teria como, né? Teria que ter um saquinho rígido aí. Bom, então se eu tenho a massa m, tenho uma velocidade v, a energia cinética ela é dada por m vezes v ao quadrado dividido por 2, ou massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Existe, óbvio, né, um desenvolvimento para chegar nessa equação que a gente não vai estar demonstrando aqui na nossa aula, né? Quem quiser tem que procurar lá o livro de física para poder chegar nessa equação. Mas o importante é guardar essa fórmula aí. Bom, a novidade agora é a energia de pressão. Até então essa é a novidade, para quem está começando a estudar a mecânica dos fluidos agora, essa vai ser a novidade. Então a energia de pressão, EPR, aqui que a gente vai estar determinando, vai estar utilizando como referência, ela é a energia correspondente ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. Como assim?
trabalho das forças de pressão? Bom, a gente definiu que pressão é força dividida por área. Se eu isolar a força dessa equação, eu tenho que força é igual a pressão vezes a área, que está aí na imagem aí que a gente está apresentando. Bom, então se eu tenho uma força, eu tenho um deslocamento, nesse caso um deslocamento ds, eu tenho um trabalho, né, da força vezes uma distância, eu tenho trabalho. Então, ao invés da gente trabalhar agora com o trabalho total, a gente vai trabalhar com o trabalho infinitesimal. Então, o trabalho infinitesimal, dW, lembra lá do Dzinho que a gente começou lá na segunda aula, aula 2, que a gente falou da matemática justamente para dar essa visão, interpretativa da matemática, né? Então, dW, que é um trabalho pequenininho, infinitesimal, é igual à força que eu tenho aplicada ali, que é decorrente da pressão, vezes a área, né, que eu tenho aí do escoamento, vezes o ds, que é o deslocamento. Só que a força, como está indicado aí na figura, é o que? Pressão vezes a área. Então, substituindo a força por pressão vezes a área, eu tenho que o trabalho, o dW, o trabalho infinitesimal, vai ser a pressão vezes a área, vezes o ds, que é o deslocamento infinitesimal. Só que a área vezes ds é o dV. Então, o dW, trabalho infinitesimal, é igual a pressão vezes o volume infinitesimal, o dV. Então, por definição, o trabalho ele é igual a energia que eu desloquei lá, né? Então, ou seja, trabalho e energia tem a mesma unidade. O que é trabalho? Trabalho é força vezes a distância. Então, é Newton metro. E energia é o que? Newton metro também, né? Que é o Joule, né? Então, o Joule no sistema internacional é energia. Bom, então dW é igual a D e PR. E por definição ali que a gente falou agora há pouco, o D e PR, que é a energia de pressão infinitesimal, é a pressão que eu tenho no meu fluido, vezes dV. Bom, mas eu não quero só a energia infinitesimal, eu quero a energia total. Então, né, se eu tenho derivada, ou tenho D alguma coisa, para chegar no total eu tenho que fazer uma integral. Então, a energia de pressão ela é definida pela integral de volume de P dV, ou seja, a integral de volume pressão vezes o meu volume infinitesimal. Então, essa seria a definição da energia de pressão. Bom, para a gente terminar então a aula, a gente tem a energia total associada ao fluido, que é o E. Bom, então eu vou excluir agora a energia térmica e vou levar em consideração só os efeitos mecânicos. Então a energia total do fluido vai ser energia potencial mais a energia cinética mais a energia de pressão. Se eu for colocar isso em equação, vai ser E igual a mgz, que é a energia potencial, mais mv ao quadrado sobre 2, energia cinética, mais a integral de V PdV, que é a energia de pressão. Bom, às vezes você pode estar pensando, tá, mas e se eu quiser levar em consideração a energia térmica? Bom, aí eu vou ter aí na equação da energia o componente relativo à energia térmica, que aí vai ser o calor que entra ou que sai do sistema, mais a energia interna que eu tenho no sistema. Só que isso é objeto lá da termodinâmica, né? Então, termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a equação da energia que a gente está vendo aqui, só que já levando em consideração a parte térmica, né? Então, deixa essa parte lá para a termodinâmica. Eu pretendo fazer aulas de termodinâmica também, e aí a gente aborda isso aí com mais propriedade lá. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Chegamos aí no final da nossa aula. A bibliografia específica aqui eu só usei, né, o Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Como eu comentei, esse livro aqui não é o melhor livro de Mecânica dos Fluidos, mas é o livro mais didático. Então, se você tiver dificuldade para entender um outro livro, pegue esse livro aqui que ele é bem intuitivo. Então, as minhas aulas, basicamente, essa da Fácil Descomplicada, surgiu, né, a minha ideia surgiu depois que eu passei a conhecer
esse livro. Na faculdade eu estudei o Fox McDonald, né? Então a gente foi para outra abordagem. Agora aqui, depois quando eu comecei a dar aula, a gente começou a utilizar esse livro, e aí a gente viu que tem essa maneira mais fácil de entender. E aí depois você complica, depois que você entendeu fácil, complicar fica mais fácil de complicar, digamos assim. Crítica, sugestão, você pode entrar, mandar e-mail para mim, né, michele.camargo@gmail.com. É bom para você falar, só assistir a sua aula, gostaria de sugerir isso, né? Você falou bobagem aqui, enfim, né? Ou você pode deixar um comentário aqui também embaixo, aqui no YouTube. E lá no Facebook, entra lá no meu grupo, curta lá a minha página, né? Pra que a gente tá tentando fazer um trabalho bacana aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela audiência aí e até a próxima. Um abraço.